precisa se esforçar espiritualmente. Aleluia. Amém. Ok. O texto que nós lemos de Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui vamos começar. Amados irmãos, Deus criou dois mundos. Primeiro criou o mundo espiritual, depois criou o mundo natural. O mundo espiritual é maior do que o mundo natural. E não só, o mundo espiritual é o primeiro mundo que Deus criou. E dentro do mundo espiritual, todas as coisas que lá existem são eternas. Coisas que existem no mundo espiritual são eternas, permanentes. Nada do que existe no mundo espiritual é passageiro. Tudo que lá existe é permanente. E dentro do mundo espiritual, há um tempo que rege lá que é diferente do tempo que rege aqui na Terra. O tempo que rege no mundo espiritual chama-se eternidade. Diga comigo, eternidade. Eternidade. É por isso que os anjos nunca envelheceram. Os anjos nunca envelheceram porque vivem na eternidade. É por isso que o próprio Satanás também não envelhece, não está a morrer, porque ele vive no mundo espiritual. Os seus demônios também não estão a morrer, porque vivem no mundo espiritual. Os mesmos demônios que os apóstolos expulsaram, é os mesmos que nós expulsamos hoje em dia. São os mesmos. Não morrem, são imortais. Porque tudo que existe no mundo espiritual é permanente. Perdura por muito tempo. Amém? Amém. Agora, em termos de comparação, podemos ver que tudo que existe no mundo natural é passageiro. Meus irmãos, não existe nada que exista no mundo natural que permaneça para sempre. Não existe. Tudo passa. Vamos começar a estudar. A Bíblia diz que a terra e o céu vão passar. Mateus capítulo 25, versículos 34. Céu e terra passarão. A Bíblia diz que o tempo em si, que rege nesse mundo, vai passar, porque o sol um dia vai deixar de dar a sua luz, a lua também. Então o tempo no mundo natural um dia vai passar. Nós homens, quando morremos, passamos. Os animais morrem, as plantas envelhecem e morrem. Tudo que existe no mundo natural passa. Amém? Vou repetir. Tudo que existe no mundo natural passa. Mas as coisas do mundo espiritual permanecem. Daí então entendemos porque Jesus falou: temos que buscar primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Porque tudo que nós buscamos no mundo natural são coisas que passam. Olha, existem homens que oram durante dias, durante anos, só para ter um casamento. Só que o casamento algum dia vai passar. Amém? Amém. Tem os filhos que você nasceu, um dia também vão passar. É por isso que a coisa mais importante na vida de uma pessoa chama-se salvação. Diga comigo, salvação. Salvação. A salvação é maior que nossos casamentos. A salvação é maior que nossos filhos. A salvação é maior que nosso emprego. A salvação é maior que a nossa faculdade. A salvação é maior. É por isso que a melhor coisa deve ser a nossa prioridade. Amém? Amém. Até aqui, aplauda o Senhor. Amém? Amém. Deus está feliz, amém? Amém. Deus está feliz com a salvação. Glória a Deus. Então, daí, o mundo espiritual é tão maior, amados, o mundo espiritual é tão maior que o mundo natural está dentro do mundo espiritual. Vou repetir, o mundo natural está dentro do mundo espiritual. O mundo espiritual rodeia todas as coisas. Amém? Amém. Diga comigo, amém? Amém. O mundo espiritual, o mundo natural está dentro do mundo espiritual e o mundo espiritual de novo está dentro do mundo natural. Veja isso. Vamos avançar. Glória a Deus, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o mundo espiritual é tão amplo que existem lugares que ainda não estão preenchidos. Quando os discípulos perguntam para Jesus, onde você vai? Jesus vai dizer, na casa do meu pai há muitas moradas. E eu perguntei, casa do meu pai é onde? A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Olha, todos os lugares que existem são moradas de Deus. E também. Amém. Onde nós vivemos é morada de Deus. Onde Satanás está aqui em cima é morada de Deus. Onde os animais vivem é morada de Deus. Deus ocupa todo lugar. Não há lugar em vão para Deus. Diga bem. Amém. Aleluia. Amém. Para o tema, o mundo espiritual de sua níveis e glória a Deus. Ok. Então,
já falamos do mundo espiritual, vamos falar agora das suas esferas. Amados, quando se fala de esfera, o que é que lhe vem na mente? Esfera é o quê? Uma bola? Não. A palavra esfera significa área, espaço, regiões, ok? Então, quando estamos a falar do mundo espiritual e suas esferas, eu quero dizer que existem regiões espirituais. Se nós sairmos aqui de caminho e irmos no RDC, se a gente passar esse caminho aqui, vamos passar na fronteira do Iema, ou não é? Existe uma fronteira que você não pode ter no país ali, né? Saltar na fronteira sem se identificar. Eu quero dizer que não existe nenhum homem que sai da terra para ir no céu. Não existe. Pode dizer, aí em cima, também em cima, tem regiões espirituais. Tem comigo, regiões espirituais. Regiões espirituais. O apóstolo Paulo fala, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz que aí em cima existem 4 regiões espirituais satânicas. Quantas regiões espirituais satânicas? Ok, vou começar a citar. No primeiro nível, ele cita que aí tem principados. Segundo, tem potestades. Terceiro, tem príncipes das trevas. Eu não disse príncipe, disse príncipes. São muitos. Quarto, tem hostes espirituais da maldade. Amém? Amém. Amados, nossa luta espiritual não está aqui na terra. Está aí nas regiões celestiais. Paulo vai dizer, não temos que lutar contra a carne, ou contra o sangue, ou contra irmãos. Tem irmãos que lutam entre si. Tem casais já tem aqui, coisas pequenas que começam a trazer problema em casa. Tem filhos que começam a trazer problema. Olha, nossa luta não é entre nós. Amém? Nossa luta é aí nas regiões celestiais. A pergunta é, como é que nós começamos a lutar aí? A nossa luta nas regiões celestiais começa quando nós começamos a crescer espiritualmente. Quando você é uma pessoa crescida espiritualmente, você vai ter que aprender totalmente Deus. E eu acho que tem que lutar. Por quê? Se você não for crescido, tuas orações não vão subir. Pode chegar aqui e ele volta. Porque tem principais que impedem de tuas orações. É por isso que você vê, você ora, mas não vê solução da oração. Mas ora, orar. Por que que a oração não é respondida? É muito simples. A tua fé é pouca. Quando a fé é maior, a oração vai para a pessoa valer só. Os principais não conseguem trabalhar. Diga amém. 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 Meus amados, aí em cima existem regiões espirituais. A Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, Daniel estava a orar num programa de jejum. A intenção de Daniel não era fazer 21 dias de oração, não, de jejum e oração. Daniel estava a orar com fé para que Deus lhe respondesse o que estava no cativo na Babilônia. Só que ele orou no primeiro dia, Deus não respondeu. Ele disse, não, Deus não respondeu, eu insisti. Orou no segundo dia, Deus não respondeu. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Deus não está respondendo. Ele disse, então vou insistir. Então ele orou durante 21 dias. E a Bíblia diz que no primeiro dia que ele orou, Deus respondeu. Mandou o Gabriel vir trazer a mensagem. Só que o Gabriel, quando estava descer, lhe prenderam em cima. Estão a entender? Amém. Até o anjo Gabriel foi preso em cima. Regiões espirituais satânicas. Vou repetir. Regiões espirituais satânicas. Tem quantas dimensões? 4. Primeiro quais são? Primeiro, principados. Segundo, potestades. Terceiro, das trevas. 4, hostes espirituais da maldade. Amém? Igreja, estão comigo? Amém. Ok. A Bíblia diz que Gabriel foi preso. E entre esses 4 níveis, principais, potestades, das trevas, hostes espirituais da maldade, qual deles prendeu Gabriel? Qual deles prendeu Gabriel? Dentre esses 4 níveis principais, potestades, príncipes, trevas, hostes espirituais da maldade, qual desses níveis prendeu Gabriel? Aí no espaço. Príncipes, não é isso? A Bíblia diz que o Gabriel passou principados, ele conseguiu passar principados, passou potestades, mas quando chegou nos príncipes, ele prendeu, foi preso. Amém? Então, amados, não existe nenhum homem que tem poder que consegue voar sozinho, flutuar e ir visitar Deus, conversar com ele, depois voltar. Não existe. Aí sim existe fronteira. Pode prender aí nas nações satânicas. É certo? Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Estamos a falar do mundo espiritual
espiritual e suas esferas. Alguém vai perguntar, mas apóstolo, será que só existem esferas satânicas? Não! Também existem esferas divinas. Isso quer dizer, se existem 4 regiões satânicas, eu vou acrescentar mais 2. Existem 10 regiões espirituais divinas. Ou seja, existem 10 regiões espirituais, dentre as quais 6 regiões divinas. Amém? Amém. Existem quantas regiões espirituais divinas? Sim. Quantas? Ok. Amados, quando o crente sai da terra para o céu, ela tem pode passar, porque o primeiro está aqui, primeira região celestial satânica, depois divina está lá em cima. Você pode passar de região espiritual satânica, pode passar, mas quando chegar na região divina, vamos parar também. Você não pode entrar no céu sem a permissão de Deus. Não pode. Agora, a Bíblia vai nos provar que alguém foi parado nas regiões espirituais divinas. Amém? Amém. Salmos 24, versos 7 até 10. No Salmos 24, 7 até 10, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, estava aí no céu com um corpo glorioso, porque Jesus quando veio no Espírito, agora está voltando com um corpo. Ele, como todo poderoso, passou as 4 regiões espirituais satânicas, ele passou. Mas quando chegou na região espiritual divina, passou a primeira região, passou a segunda, passou a terceira, passou a quarta, passou a quinta. Quando chegou na última região, pela porta do céu está aí. O anjo do céu, o guardião que é o portão do céu, disse para os anjos que levaram Jesus: "Oh, Papa, quem é esse aí?" Vamos ler o texto, vamos ler o texto, vamos ler o texto, vamos ler o texto. Por favor, pastor, localiza o texto, vamos ler. Vamos ler. Salmos 24, 7 até 10. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Amém. Abram bem os portões, abram os portões antigos, Sim. e entrará o Rei da Glória. Sim. Quem é esse Rei da Glória? Os anjos que guardavam o portão do céu, né? Perguntaram: quem é esse Rei da Glória? Vamos entender? Amém. Os anjos que levaram Jesus chegaram ao portão do céu e falaram: abre o portão do céu, vai entrar o Rei da Glória. Os anjos estavam guardando o portão e falaram: não temos essa informação, mas quem é o Rei da Glória? Continua, meu irmão, continua, verso 8. Continue, verso 8. É Deus, o Senhor forte e poderoso. Estão entendendo? É Deus, o Senhor forte. O Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões. Sim. Abram os portões antigos. Sim. E entrará o Rei da Glória. Verso 10. Quem é esse Rei da Glória? Vamos. É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Sim. Ele é o Rei da Glória. Oh, aplausos ao Senhor. Oh, para não falar que não pode Amém? Não eu vou dizer isso. Está aí, a Bíblia vai dizer isso. Jesus também parado na região espiritual divina, no tentão dele. Falou: Jesus, pá, quem é você? Teve que ser identificado. Amém? É por isso que quando a polícia te parava para verificar, eu não fico nervoso. Só vai te identificar. Porque você fala de vários problemas. Não fique nervoso muito. Apresente suas credenciais. As credenciais que Jesus foram apresentadas e ele depois entrou nas portas eternas. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Já falamos do mundo espiritual e já falamos das suas esferas. Ok. Existem quantas esferas? 10. 4 satânicas e 6 divinas. Eu vou explicar. Nas 4 satânicas, cada dimensão tem um tipo de demônio. Na primeira dimensão tem principados, depois vem potestades. Ok, aí vai. Na dimensão espiritual divina, também cada dimensão tem um tipo de anjo. O amado sabe que existem vários grupos de anjos, sabe disso, né? Porque existem muitos tipos. Temos os arcanjos, né? Temos os querubins, também tem que explicar isso, vou explicar. Os arcanjos são anjos de guerra, ok? Temos arcanjos, anjos de guerra. Nesse caso, a Bíblia já revela a primeira dimensão da porta, está aí. São o quê? Os guardiões, amém? Os guardiões, está aí. Depois vem os arcanjos, depois vem os serafins, tem também os querubins. Vou começar a explicar. Querubins são anjos que guardam a santidade de Deus. Eles têm 4 asas, têm 4 faces e têm vistas em toda a parte do corpo. São querubins. Serafins são anjos que andam em fogo, têm 6 asas. 2 asas cobrem as pernas, outras 2 cobrem a face, outras 2 o fogo. Mas não interessa voltar. Está em Isaías capítulo 6, versículo 1 até 4. Está aí a descrição
dos serafins. Anjos têm 6 asas. Mas vamos dar a descrição dos querubins. Querubins, está no livro de Ezequiel, capítulo, do versículo 1 em diante. Vai ver a descrição dos anjos de querubins. Está aí. Amém? Amém. E não são esses anjos que existem, também existem anjos mensageiros. Então existem 6 grupos que protegem a região espiritual divina. Amados, antes de Jesus vir na terra, Satanás tinha acesso ao céu, ele ia sempre no céu, que já se encontrou de Deus depois voltava. Mas quando Jesus veio, Jesus fechou acesso ao céu. Hoje em dia, Satanás não tem mais autonomia de ir no céu falar com Deus e depois voltar, não existe. Então Jesus disse: é o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Satanás já não pode ir até Deus, porque Jesus é o caminho, fechou. Também nós já não podemos ir no céu sem Jesus. Não, quem quer ir no céu tem que estar em Deus. Então, isso não é salvação. Deus sempre transou tudo do seu filho, Jesus. O herdeiro, aqueles bênçãos de Deus. Aplaudir para Jesus. Meu Deus, para Jesus! Amém. Que maravilha! Amados, fica à vontade. Tem que ter mais à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já falamos do mundo espiritual e suas. Agora vamos falar de quê? Níveis, dimensões e profundidades espirituais. Amém? Glória a Deus. Amados, olha, não vou falar depois da explicação bíblica, vou falar do que é bíblico. Existem 24 níveis espirituais. Vou repetir. Existem 24 níveis espirituais. Quantos níveis existem? 20. 24. Esses 24 níveis espirituais estão divididos em 2 partes. Sabemos que 24 níveis da morte, da 12. Então temos 12 níveis divinos do lado de Deus e temos outros 12 níveis malignos do lado de quem? De Satanás. Então são paralelos. Para os amados entenderem melhor, a própria Bíblia compara os níveis espirituais com o tempo, com o relógio. O dia tem quantas horas? 24 horas. De dia, são quantas horas que elejam de dia? São 12 horas. De dia tem 12 horas, à noite também tem quantas horas? 12 horas. Vamos tentar contar as horas duas vezes. Quando é que começa o dia? O dia começa às 6 horas e termina às 18. Das 6 até 18 são 12 horas. A noite começa de horas? Das 18 até às 6. Das 18 até 6 são 12 horas. Logo, temos 24 níveis espirituais. 12 de Deus e 12 do lado satânico. O dia representa níveis de Deus, a noite representa níveis satânicos. Todas pistas. Amém? Amém. Amados, sabem que existem 2 tipos de relógios, né? Tem relógio romano e tem relógio judaico. Eu vou aqui dar uma experiência com o relógio romano, que é o mais conhecido. Está uma vez esse relógio aqui. Amém? Tem que ser maior, não tem que ser um quadro aqui para entender. Esse relógio é dividido em 2 partes, em 4 partes. Não é para dizer vossos cadernos. Tem 3 horas, tem 6 horas, tem 9 horas, tem 12 horas. Estão a ver, né? Está dividido em quantas partes? Em 4 partes. Ok. A noite divide em 4 partes. Diz a palavra de Deus, aponta aí o texto. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 7 até versículo 8, fala da divisão da noite em 4 partes. A Bíblia fala da primeira vigília da noite, fala de segunda vigília da noite e fala de terceira vigília da noite e da quarta vigília da noite. Amém? Marcos capítulo 6, 7 até 8. Primeira vigília da noite começa das 18 horas até 21 horas. Primeira vigília da noite. Segunda vigília da noite começa das 21 horas até as 0 horas. A terceira vigília da noite começa das 0 até 3 horas. E a quarta vigília da noite começa das 3 até as 6. Estão comigo? Estou falando bem devagar porque eu não entender. Amados, a Bíblia diz, Satanás, ele planeja mal contra nós das 0 horas até as 3 horas, porque aí é a hora mais longa, porque todo mundo está dormindo, está distraído. Jesus, quando fala da parábola do ladrão, diz assim: se o dono da casa soubesse que hora viria, o ladrão ia vigiar. Estava falando no intervalo das 0 até as 13 horas. Estão entendendo? Se você quer crescer espiritualmente, tenha atenção com essas horas, das 0 até 3 horas. Mas essa não é a hora da conquista. A hora da conquista é das 3 até 6. Vou explicar no texto dele. É Marcos capítulo 6,
versículo 7 até versículo 8. Versículo 8 tem que ver. É Marcos capítulo 6, versículo 7 até 8. Amém? Amém. Irmãos, ficam atentos. Fica aí desse lado. Amém? Passa para cá assim. Amém? É Marcos capítulo 6, versículo 7 até 8. A Bíblia fala que Jesus mandou os discípulos para irem no barco. Vão no barco, vão navegar. Eles foram navegar. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco na terceira vigília da noite. Terceira vigília da noite, das 0 até 3 horas. Estão entendendo? Os discípulos foram no barco que hora? Das 0 até 13 horas. Jesus estava orando no céu. Jesus percebeu que o barco estava em apuro. A Bíblia diz perto da quarta vigília da noite. Estão entendendo? Perto da quarta vigília da noite. Das 13 aqui diante. Jesus aparece para poder entrar no discípulo do barco. Estão entendendo? Amém. Satanás planeja mal na tua vida nessas horas. Olha, das 0 até 3 horas. Se você quer detectar coisas boas na tua vida, aprenda a orar das 3 horas até 6 horas. É a hora certa de você ordenar o bênção na tua vida. Aprova o Senhor Cristo. Amém. Amém. Amados, se não ficar atento, não vão entender. Aleluia. Amém. Já vamos explicar. A Bíblia fala, no livro de Mateus, está aqui o texto. Mateus 27. Pode apontar. Mateus 27, a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45. Amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz na hora 6 até a hora 9. Atenção, estamos com o calendário hebraico. Calendário hebraico, hora 6 é 12 horas. Hora 9 é 15 horas. Estamos entendendo? Jesus morreu na cruz, desde 12 até 15 horas, estava morto. A Bíblia diz, no declinar da hora 9, estamos entrando aqui, estão entendendo? Na hora da bênção, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em duas partes. Estão entendendo? O momento de você conquistar a bênção na tua vida é orar sempre esse intervalo, das 3 até as 6. Não, acho que nós não estamos entendendo. Vou explicar, vamos entender, vou explicar. Amém? Deixa aqui, eu posso testar. Salmos 119, aponta os textos, vou confrontar em casa. Salmos 119, versículos 46 até 48. Davi está dizendo, antes que o dia amanheça, eu já estou connosco o tempo todo lá Deus, né? Davi está dizendo, eu não faço com que o dia amanheça. Antes do sol sair, eu estou do lado de Deus. É nessas horas que você deve conquistar a bênção. Davi está dizendo isso. Está me entendendo? Amém? Ok, vamos. No livro de Job 38, a partir do versículo 12, Deus está dizendo para Job, se você desse ordem à tua manhã, se calhar essas coisas não podiam acontecer. Está me entendendo? Há problemas que acontecem na nossa vida porque nós nunca oramos das 3 até 6. Olha, o mundo espiritual tem muito mistério com o tempo. Está me entendendo, irmãos? Amém? Amém. Tem muito mistério com o tempo. Tem mistério das 0 horas, se você vai ver com o anjo da morte passou no Egito às 0 horas, eu estou explicando o mistério do tempo. Está aqui nesse tempo. E para terminar, irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 10, no texto que lemos, Paulo está dizendo, o inimigo arma a cidade em nossas vidas. Naquele momento que você está dormindo, ele está armado. Você está dormindo, das 0 até 3 horas, está dormindo. E quando você acordar nesse intervalo aqui, as coisas que eu professor começam a acontecer. Onde é que Deus começa? Aonde você vai dormir, acorda doente. Nunca viu isso? Amém. Você dormiu bem com a tua esposa, quando amanhã não discutir. É porque ele colocou discussão nesse momento. Amém? Amém. Acho que tinha que ter um quadro aqui para explicar melhor. Mas que fique para próximas sessões. Aleluia. Amém. Vamos avançar. Esse é o mistério do tempo. Quando a Bíblia fala de vigília, existem 4 vigílias. No texto está escrito aí, Jesus apareceu na 4ª vigília da noite. Já ensinamos como se divide as vigílias, né? Primeira vigília sai das 18 até que hoje? 21 horas. Segunda vigília sai das 21 até que hoje? Terceira vigília sai das 0 até que hoje? 3 horas. Quarta vigília sai das 3 até que hoje? 6 horas. Ok, glória a Deus. Amém? Amém. Podemos avançar? Podemos avançar. Já falamos que existem quantos níveis espirituais? 24. 12 do lado divino e outros 12 do lado satanás. Expliquei isso no relógio. E queria que todo mundo entendeu. Está claro, né? Glória a Deus. Vamos avançar. Agora, amados, como existem 24 níveis espirituais?
existem 24 dimensões espirituais. Tá bom? Existem 24 dimensões espirituais. Aqui, se tivesse uma chegada, eu poderia explicar como funciona. Amém? Aleluia. Amém. Mas como funciona? Olha comigo, como funciona. Está a ver? Quando você levanta o pé para subir, isso aqui é nível. Estão entendendo? Nível é subir. Né? Onde você pisa é dimensão. Estão entendendo? Primeiro nível corresponde a qual dimensão? Uma dimensão. Segundo nível corresponde a que dimensão? Estão entendendo? Quando você sobe de nível, você se equilibra numa dimensão. Está claro? Amém. A pergunta é: como é que você pode sair de uma dimensão para outra? Olha, ponto esse texto é muito importante. Gênesis capítulo 5, versículo 20. Queres entrar numa dimensão espiritual? Amado, queres mudar a dimensão espiritual? Você quer crescer espiritualmente? Está aí um segredo. Gênesis capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, e depois desapareceu. Oh, meu Deus. Estão entendendo? Primeiro, se você quer subir de dimensão, você deve falar amém com Deus. Amém? Oh, assim não. Se você quer subir de dimensão, amém com Deus. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus e desapareceu. Não foi mais isso. Enoque começou a andar com Deus e depois ele desapareceu. Os seus mulheres estão perguntando: mas Enoque andou com Deus. Deus é Espírito. Deus o tomou, o levou. Aleluia. Amém. Em São Paulo, é Deus por isso. Amém. Irmãos, sabiam que até para ir no céu, você tem que subir de nível? Eu disse na vez anterior, na vez passada eu falei que a herança não é dada para crianças. Se, por exemplo, uma criança de 6 anos tem pais que são ricos, esses pais morrem, essa criança de 6 anos não pode entrar em herança, porque é menor idade. Tem que crescer até atingir a idade aceitável, só depois entrar. Amém? Tem coisas que Deus tem que você não vai receber ainda, porque se calhar você não subiu de nível. E nós falamos da terça-feira passada, que o apóstolo João fala de quantos estágios? 3 estágios do crescimento espiritual. João fala disso. João, 1 João capítulo 2, versículo 2. João fala para filhos. Pastor, é isso, né? João fala para filhos, fala para jovens e fala para pais. Para filhos, João fala o quê? Filhos, você já conhece o pai, e vossos pecados estão perdoados. Para filhos, para jovens, João disse: jovens, vocês são os quê? Fortes, já venceste o maligno. Alguns jovens espirituais, é crescimento espiritual. Não é mesmo espiritual, não. Se você quer vencer dificuldades da tua família, lutas da tua vida, tem que crescer espiritualmente. Amém. Tem muitas mulheres que estão sofrendo os casamentos e pensam que orar no carro nunca vai passar. Não. Cresça espiritualmente, as coisas vão se equilibrar. Amém. Porque quanto mais você crescer, a tua vida vai você ter um equilíbrio. Aleluia. Amém. Yes. João disse: jovens, vocês são os fortes, já venceram o maligno. E o último nível, ele fala que é pais. O que ele fala para pais? Pais, você já conhece Deus. Os pais já têm experiência. Pai é quem? Por exemplo, nossa pastora, nossa mãe da fé. Esse cara já tem experiência espiritual. Porque o nível já é diferente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar. Eu disse: você quer entrar numa outra dimensão? O primeiro passo aqui: andar com Deus. Amados, quando Jesus chamou os seus discípulos, os discípulos eram vazios. Olha, quero dizer para todos aqui presentes: não se preocupe com o teu nível espiritual. Amém? Se o teu nível é de baixo, não consegues conquistar grandes coisas, não se preocupe. Tenha sua fé, seja humilde, vais crescer. Não se afaste sobre a vossa líder. Amém? Amém. Segredo que não se afaste da vossa. Não se afaste da vossa. Líder. Estou falando por Deus. Não se afaste da vossa. Líder. Amém? Amém. A Bíblia diz: o Pedro, o sonho do Pedro era querer ser um sumo sacerdote. Coitadinho do povo. Não passou no texto. Pedro ficou muito triste. Sabe o que é ser sacerdote? É assim como eu vi. Jesus apareceu e pegou nos ombros. Vamos precisar da aprovação. Disse: Pedro, me segue. Pedro, quando se seguiu Jesus, não tinha nada, pastor. Pedro era vazio. Não tinha muito conhecimento. Mas a Bíblia diz que quando Jesus subiu, deixou Pedro. Pedro prendeu os 3 milagres se combateram. Em toda a Bíblia, nunca houve um pregador que combateu 3 milagres. Pedro foi por meio. Oh, teu glorificar Deus. Amém. Pedro era vazio antes de andar com Deus. Quando começou a andar com Deus, mudou
pessoas não dependem do tempo de cristão. Não é só avisar, há 12 anos e tal, vão crescer. Não, na medida que quando você vai crescer, não. Crescimento depende do teu empenho. Ame só com Deus, vais crescer. Diga para o teu irmão, ame com Deus, vais crescer. Anda com Deus, vais crescer. Amém? Amém. Jesus teve 12 discípulos. Dentre os 12 discípulos, o apóstolo João foi o menor de idade. Até a mãe do apóstolo João não gostava que Jesus andasse com seu filho. Porque Jesus é menor, ou seja, João é menor de idade. A mãe dizia, Jesus também olha como filho. Não foi tentar comigo, mas eu vou cuidar. A mãe de João não gostava de Jesus andar com João. Amém? Mas a Bíblia diz que João, por ser menor e queria uma oferta do Pai, colou-se diante de Jesus. Olha, era o discípulo mais próximo de Jesus. Jesus, quando foi no céu, teve saudade de João, disse, gostaria que João estivesse aqui comigo. A Bíblia diz em Apocalipse, Jesus disse para João, João foi arrebatado. Amém? Em Apocalipse capítulo 4, Jesus disse para João, por favor, suba mais um pouco aqui. Amém? Amém. João já está no céu. Jesus está no trono. Está dizendo, João, olha, estás com o cristão. Vem aqui. Meu Deus. Jesus diz, estás no céu. Mesmo no céu, queria João próximo dele. Oh, meu Deus. O que é que eu estou Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Olha, teu amigo, quando está passando um problema, vai ter que próximo para te contar segredos. Se você não está cristão, não tem medo disso. Oh, Jesus. Cheio de estou. Oh, meu Deus. Que bênção. Que bênção. Diga para o teu irmão, ande com Deus. Anda com Deus. Essa é a vida. Amém. Não foge de Deus. Se aproxime. Deus não morre. Amém. Amém. Na quarta-feira passada eu peguei para a igreja e falei sobre a vontade de Deus. Eu disse assim: se o leão, estava leão, se o leão fosse muito bondoso, eu seria a primeira carinha o leão. Se o leão fosse bondoso, eu podia preparar o leão para fazer carinho para o leão. Um animal muito bonito. Amém. Mas por ser um animal muito feroz, todo mundo lhe foge. Não é isso? Nosso Deus é muito terrível. Deus é muito grande. Deus é medo de dar medo, de assustar. Mas só que os filhos de Deus não precisam fugir do Pai. Vou repetir. Você é filho, não foge do Pai. Se aproxima. Desde que todos os filhos fogem. Amém? Amém. Quando ninguém estão te perseguir, quando eles vejam Deus, os meus Deus, você tem que fugir de Deus. Amém? Amém. Não estão nada a entender. Não estão nada a entender. Amém. 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 Diga para o teu irmão, não fuja a Deus. Não fuja a Deus. Já falamos de quê? Níveis. Mais de quê? Dimensões, Dimensões e o que mais? profundidade espiritual. Falta o quê? Falta profundidade. Vamos falar de profundidade. Amém. Aponta aí comigo. Livro de Números, capítulo 22, versículo 23. Amém. Amém. Números, capítulo 22, versículo 23. Ok. Amados, profundidade é o quê? Talvez quando você plantar uma árvore, está plantando milho, por exemplo. Quando está plantando milho, você tem que cavar um bocado o buraco, não é isso? Porque quando vem a fazer ventania, o milho não vem a partir com facilidade. Estão entendendo? As pessoas que plantam sabem disso, não? Tem que cavar um bocadinho quando está plantando milho. Você depois de jogar semente vai crescer, mas só que quando soprar a ventania vai cair. Então cava um bocadinho mais. Está claro, né? Então, no mundo espiritual, quando você se converte a Cristo, você não pode visualizar sentar no banco independente da pregação, dependendo só do que ele te fala. Você vai ter que começar a cavar para você entrar, para ter profundidades espirituais. Efésios capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz: tome difícil bem ajustado, ele é firme, assim, não cai. Está me entendendo? Uma casa tem licença perfeita, ele é firmado, não cai. Então, 24 tem muitos cristãos que quando se convertem, só passam 2 anos de conversão, vai cair. Pode contar porque o irmão fulano já se desviou, porque não tem profundidade espiritual. Tem coisas que acontecem na vida de muitos cristãos, é muito duvidoso. Você que se converteu a Cristo, você que é filho de Deus, não vai falhar. A Bíblia diz que aquele que nasce de Deus vence o mundo. Ele vence o mundo. Mas aquele que não é nascido, o mundo te vence e te convence. Olha, se você tiver profundidades espirituais, o mundo vai crescer. Nem vai te convencer. Diga amém. Amém. No livro de Gálatas, capítulo 2, Paulo fala assim: quando Paulo se converteu, amém? Amém? Quando Paulo se converteu, encontrou muitos crentes, muitos, e eles começaram a falar: Paulo,
orou com ele, eu também posso buscar. Paulo começou a orar, começou a buscar. O próprio Paulo falou em Gálatas capítulo 2. Eu me esforcei muito mais do que aquele que eu encontrei e que passei. E houve Deus que estabeleceu no apostolado. Está me entendendo? Se você quer